Bora lá para a nossa última aula de noções de tecnologia aplicáveis em investigação criminal com o foco para delegado Rio Grande do Sul. Pessoal, esse é o nosso quinto e último encontro. Eu disse que em 5 encontros nós conseguiríamos dar conta do edital completo e hoje, no nosso último encontro, sim, finalizaremos o edital para que você vá tranquilo para essa prova, para que você gabarite essa prova. Lembrando que eu estou deixando os slides aqui na descrição do vídeo para você, numa reta final, ali nos dias finais antes da prova, para que você consiga revisar pelos slides, né, pelo material que está ali. Entendido? Para você vir aqui na aula apenas se você precisar aí realmente de mim, né? Se você precisar que o professor explique para você determinado tópico, você vem aqui na aula e dá essa olhada. Bom, esse é o nosso último encontro e se você ainda não segue aqui o canal do YouTube, não deixou seu comentário em nenhum vídeo, agora é a sua oportunidade, tá? Esse curso, basicamente é um curso, né? Está sendo disponibilizado de forma gratuita aqui para vocês, pessoal, pensando no edital do Rio Grande do Sul, totalmente completo, igual alguns comentários aqui já falaram. Professor, eu comprei um curso, mas o teu tá melhor. Fui lá e pedi o reembolso, ou não conseguiu pedir o reembolso, mas o seu tá muito melhor. E que bom, tá? Fico muito feliz com esses comentários de vocês aqui. Realmente a ideia é que vocês consigam passar por essa disciplina. Pensa, estamos aqui na nossa quinta aula, deu umas 6, 7 horas aulas no máximo. Então é que você consiga entender essa disciplina nesse tempo e depois só consiga revisar e garanta essas 5 questões na sua prova. Certo? Se você estiver estudando para esse cargo, para outro cargo, desculpa, basta você ver o que está sendo cobrado aqui no edital para você adaptar ali para o seu cargo. Mas vamos dar uma olhada aqui então, pessoal. Vamos dar uma olhada no que a gente já estudou, né? Deixa eu puxar aqui o slide, deixa eu me colocar aqui. Beleza, dá uma olhada aqui comigo, pessoal. Opa, não passou meu aqui, deixa eu já mudar aqui novamente, rapidamente, pessoal, um segundo. Vamos colocar aqui, pronto. Esse daqui é o edital do Rio Grande do Sul, né? Vocês já estão acostumados com ele, eu tenho total certeza. E aqui, pessoal, olha, a nossa aula 1, nós passamos pelos crimes cibernéticos, próprio, impróprio, por técnicas de phishing, por exemplo, tratamos de ransomware, de DOS, tudo isso daqui a gente falou lá na aula 1. Trabalhamos no começo da aula 2, Dark Web, Deep Web, Surface Web, Navegador Store e 2P, como rastrear essas pessoas. Nossa, foi bastante coisa, né? Na nossa aula 2 ainda, falamos sobre endereço IP, porta lógica, redes peer-to-peer, DNS, VPN, tudo isso daqui a gente falou na nossa aula 2. Na nossa aula 3, nós falamos sobre ciclo da prova digital, identificação, preservação, coleta, análise, apresentação, né? Falamos sobre o hash, a importância do hash para a integridade da prova, lembra disso? Falamos também sobre extração de dados de dispositivos, análise de metadados, né? Falamos sobre isso. Falamos sobre logs de acesso também. Falamos sobre dados em nuvem. Pessoal, a gente tá acabando com esse edital, né? Estamos acabando. E agora que eu tô fazendo esse remember aqui do que a gente já estudou, é o momento de você se inscrever e deixar seu comentário aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, esse curso aqui tá sendo gratuito para vocês, né? Vamos lá. Na nossa aula 4, nós falamos sobre os softwares forenses. Então todos aí, né, pessoal? AutoPsy, o Forensic Toolkit, falamos também, o Cellebrite, o Axiom, né? Tudo de forma detalhada, para que ele é aplicado, como ele é utilizado na investigação. Falamos sobre discos, máquinas virtuais e containers. Falamos sobre criptografia simétrica, assimétrica. Cara, foi muita coisa, né? Falamos sobre blockchain, criptomoeda, a importância das exchanges na investigação de criptomoedas, né? Falamos sobre inteligência artificial também, os seus riscos, os seus desafios para o futuro próximo aí. E agora, pessoal, nossa aula de hoje, tá? Para a gente finalizar, nós iremos falar sobre alguns diplomas legais. Entre eles, nós temos o Marco Civil da Internet, a Lei Carolina Dickmann, nós temos a Lei de Proteção Geral de Dados, a LGPD, nós temos a Convenção de Budapeste e nós temos aqui também como funciona
os acessos às Big Techs, tá? Isso daqui a gente vai falar em momento específico e depois, né, a gente vai falar aí sobre interceptações telefônicas e telemáticas para a gente finalizar o nosso curso gratuito aqui. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar para vocês têm que dar uma olhada nessas legislações, né? Então depois dessa aula, eu quero que você pegue e você faça a leitura dessas legislações. Principalmente nesses artigos que eu irei passar com vocês, eu não irei passar por todos, obviamente, porque muita coisa não interessa para a investigação criminal, principalmente, por exemplo, na LGPD, muita coisa ali não é aplicável para a investigação criminal, então eu não acredito realmente que caia na sua prova. Eu trouxe o que interessa para a gente na investigação criminal. Entendido? Mas é importante sim que você vá e faça a leitura desses diplomas, tá? É pouca coisa. Tirando a LGPD, que é um pouquinho maior, o Marco Civil da Internet é muito pequeno, a Convenção de Budapeste é muito pequena, então são leis tranquilas, né? A Carolina Dickmann, então, ali nem se fala, é 2 artigos que tem a modificação no Código Penal, então realmente é pouca coisa que você precisa dar uma olhada. Entendido? Então, passado esse começo, vamos falar sobre a lei do Marco Civil da Internet. Pessoal, essa lei basicamente ela traz um regulamento do uso da internet, né? Do próprio uso da internet. Ela traz princípios, garantias, deveres e direitos, tanto dos usuários como para ali os provedores de internet e o provedor de aplicativo, tá? Pessoal, eu trouxe aqui alguns princípios que estão elencados ali nessa lei. Nós temos a neutralidade da rede, a privacidade e proteção de dados, nós temos a liberdade de expressão e a preservação de estabilidade e segurança da rede, tá? Deem uma olhada aqui comigo, no artigo 3º. Deixa eu puxar o material, né? Deixar maior aqui para vocês. No artigo 3º nós temos o seguinte: os princípios, que eu acho importante que você conheça, né? Então nós temos a garantia da liberdade de expressão, proteção da privacidade, proteção dos dados pessoais, preservação e garantia da neutralidade da rede, preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede por meio de técnicas compatíveis, responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, preservação da natureza participativa da rede. Além disso, liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet, desde que não conflitem ali com os demais princípios, né? E lembrando que, eu acho que esse parágrafo único aqui é bem importante, é o mais importante desse artigo, esses princípios expressos, eles não excluem outros previstos no ordenamento jurídico ou ainda nos tratados internacionais de que o Brasil faça parte, tá? Pessoal, aqui bem simples, eu só gostaria que você decorasse mesmo, tá? Não precisa nem entender muito esses princípios, só quero que você saiba que existem esses princípios aqui, porque se cair na sua prova você vai saber ali pontuar quais são os princípios do uso da internet no Brasil. Simples assim, tá? Pessoal, a lei do Marco Civil da Internet, ela também traz alguns conceitos importantes. A gente já viu, por exemplo, o conceito de terminal, conceito de internet, conceito de IP, né, o Internet Protocol, a gente já viu em outra aula, e aqui eu vou trazer para relembrar para vocês, tá? É bem importante aqui esse artigo 5º. Então veja, para os efeitos desta lei, considera-se internet o sistema constituído do conjunto de protocolos lógicos, estruturado em escala mundial para uso público e irrestrito, com a finalidade de possibilitar aí a comunicação de dados, tá? O terminal, pessoal, o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet. E o endereço IP, né? O endereço de protocolo de internet é o código atribuído a um terminal de uma rede para permitir a sua identificação, tá? Aqui é bem importante para a nossa aula de hoje. Então nós temos o administrador de sistema autônomo, que é a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP específicos. Pessoal, essa pessoa aqui é o provedor de internet, tá? É o provedor de internet. Então pode ser a Oi, a Vivo, a Claro, né, a TIM, certo? Esses são os provedores de internet, eles que distribuem aí os endereços IP, certo? Conexão à internet é a habilitação ali que ela recebe mediante o endereço IP.
Registro de conexão, pessoal. Conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, tá? Então, o registro de conexão é no que tange a conexão à internet, sua duração e o endereço IP. O registro de conexão, ele é dado pelo provedor de internet, tá? Pelo provedor de internet. Certo? Entendido? Pessoal, o que é aplicação de internet, pessoal? É o conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet. O que é isso, então? Pode ser o Instagram, pode ser aí o Gmail, pode ser o Google Drive, pode ser o Facebook. Tudo isso daqui é aplicação da internet. E o que é o registro de acesso à aplicação da internet, pessoal? É o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação da internet a partir de um determinado endereço IP. Pessoal, quem tem essas informações são geralmente as Big Techs, tá? Então, no caso, a Meta ou o Google, tá? E por que é importante que você saiba disso? Porque os registros de aplicação na internet, eles devem ser mantidos pelas empresas de aplicações da internet, a Meta, a Google, por um prazo específico, enquanto o registro de conexão devem ser mantidos pelos operadores de internet, pelos provedores de internet, também por um tempo específico. E esse tempo ele é diferente um do outro, e obviamente que você tem que saber esse prazo, tá? Então venham comigo aqui, pessoal. Vamos falar aqui primeiramente sobre o acesso aos dados, tá? Então olhem aqui comigo. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que se trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações, devem atender aí à preservação da intimidade, da privada honra e imagem. O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados de forma autônoma ou associados a dados pessoais mediante ordem judicial, tá? Então a gente precisa da ordem judicial, pessoal. No entanto, o disposto no caput não impede o acesso a dados cadastrais que informem qualificação pessoal, filiação e endereço. Por quê? Porque aqui você, futuro delegado de polícia, poderá requisitar diretamente a Meta, a Google, os dados cadastrais dessas pessoas. Se você tem ali o endereço, o IP, tudo certinho, e você quer o dado cadastral daquela pessoa, você consegue ali retirar o dado cadastral, a qualificação. Isso daqui você consegue. Fora isso, você precisa de ordem judicial, tá? Se você quer o IP daquela pessoa, se você quer o horário que ela acessou determinado aplicativo ou se conectou à internet, se você quer a porta lógica daquela pessoa, que geralmente a gente precisa da porta lógica, tudo isso via ordem judicial, certo? Beleza? Então aqui, sem ordem judicial, o que a gente consegue? Nome, filiação e endereço, tá? Com base no Marco Civil da Internet, também lá na Lei de Lavagem de Capitais e outras leis também, né? Com ordem judicial, o que a gente consegue, pessoal? A gente consegue registros de acesso, que é o mais importante aqui, logs com IP e porta lógica, então todo momento que aquele IP e aquela porta lógica eles logaram, lembrando que a porta lógica é especialmente importante no âmbito da CGNAT, né? Então hoje os provedores de internet eles utilizam muito a CGNAT, em que várias pessoas possuem o mesmo IP público, certo? Então a gente precisa também da porta lógica para conseguir identificar aquela pessoa posteriormente, e conteúdo de comunicação privada. Mas atenção aqui, tá? As empresas, no geral, elas não possuem as conversas privadas daquelas pessoas, tá? Elas não possuem porque elas estão criptografadas. Então a gente precisa do acesso físico ao aparelho daquela pessoa se você quiser acessar, por exemplo, mensagens do WhatsApp, mensagens do Telegram. Você precisa ter acesso ao dispositivo físico ou ao armazenamento da nuvem dessas conversas, tá? Você precisa disso, porque já estudamos
Essas conversas via WhatsApp e Telegram possuem a chamada criptografia ponta a ponta. Então ela é criptografada no momento do envio e só é descriptografada no momento ali do destinatário da origem, certo? Então atenção com isso aqui. Pessoal, e qual é o prazo, né? Qual é o prazo? Como funciona esse trâmite? Vem comigo aqui, pessoal. No que tange ao log de conexão à internet, a conexão à internet, tá? Deu uma travada aqui, deixa eu voltar aqui para vocês. A conexão à internet, pessoal, é o prazo de 1 ano, tá? Então, os provedores da internet, eles têm que manter pelo prazo de 1 ano, certo? Eles não podem transferir essa responsabilização para outra pessoa, tá? Eles mesmos que têm que manter. No entanto, a autoridade policial ou ainda o MP poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput, tá? A um prazo superior ali ao previsto no caput, pessoal. E atenção aqui, tá? E atenção aqui. Depois disso, de requerer cautelarmente que aumente o prazo, a autoridade terá o prazo de 60 dias contados a partir do requerimento para ingressar com pedido de autorização judicial. Então, venham comigo aqui, né? Venham comigo aqui, pessoal. Vamos dizer que você esteja fazendo uma investigação, você foi lá e conseguiu achar o IP da pessoa, conseguiu ali achar, mas você agora quer os logs de acesso daquele IP, né? Quer saber quando ele logou para você começar a bater com a sua investigação. Você manda para Meta, por exemplo, ou para Vivo, né? Vamos colocar aqui que a gente está falando de provedor da internet. Então a gente manda ali para Vivo, por exemplo, né? Que ela guarde os logs de conexão por mais tempo, de forma cautelar. Você consegue fazer isso, mas em até 60 dias você tem que entrar ali com pedido judicial para que com uma ordem judicial esse pedido continue válido, tá? Para que esse pedido de alongamento do prazo de acesso aos dados, ele continue válido. Você tem até 60 dias para fazer isso. Entendido? Então, de forma cautelar, o delegado consegue pedir a prorrogação desse prazo, porque muitas vezes demora, né, pessoal? Demora a investigação. Então, você precisa dos logs de conexão por mais de 1 ano, certo? Você precisa ali ter tudo isso, saber que isso está guardado ali no provedor. Beleza? E o prazo lá para o provedor de aplicação da internet, pessoal? Esse prazo é de 6 meses, tá? Prazo de 6 meses. E acontece a mesma coisa ali do parágrafo 2º do artigo 13. Só que aqui é o prazo de 6 meses e o delegado de polícia pode requisitar ali por um prazo maior e também segue o mesmo prazo de 60 dias para entrar com pedido judicial, tá? Beleza? Então aqui, de forma organizada para vocês, provedor de conexão, manter registro de conexão por 1 ano, provedor de aplicação, guarda de registro de acesso por 6 meses, tá, pessoal? Por 6 meses. Pontos chaves para investigação, o que você vai requerer, né? IP, porta lógica, data e hora, né? Porque com isso a gente consegue identificar a pessoa, saber quem estava acessando aquilo naquele momento, né? Saber quem estava entrando ali naquele momento, acessando a internet ou acessando determinado aplicativo. Beleza, pessoal? Certo? Entendido? Isso daqui que a gente precisa saber da lei do Marco Civil da internet, tá? É o mais importante aqui. Eu acredito que se for cair alguma coisa, vai cair isso aqui na sua prova. Os prazos ali que precisa de ordem judicial, a possibilidade do delegado de polícia conseguir fazer esse pedido de prorrogação de prazo cautelar. Lembre que ele não tem acesso aos dados, ele apenas requer ali que ele requisita, né? A operadora, ao provedor, seja da aplicação ou da internet, que ele deixe por mais prazo preservado os dados daquele IP daquela pessoa. Entendido? Certo? Perfeito, né? Agora vamos para a nossa próxima lei, a Lei Carolina Dickmann, né? E por que tem esse nome, pessoal? Porque lá em 2012, a atriz Carolina Dickmann, ela teve o seu computador invadido, tá? Teve o seu computador invadido, ela tinha algumas fotos nuas no computador e essas fotos vazaram na internet. E desde então entrou aí o Congresso Nacional e fez
essa nova lei que se chamou Lei Carolina Dickmann, que realmente saiu por esse episódio, tá? E, pessoal, o que fala esse artigo, né? A Lei Carolina Dickmann, ela veio basicamente para quê? Acrescentar um parágrafo único lá no artigo 266, no crime de interrupção de trabalho de serviço de comunicações, para ser aplicável também no âmbito da internet, mas ela veio principalmente para tipificar o crime de invasão de dispositivo informático, tá? Ela veio principalmente para isso, pessoal, para tipificar esse crime, que inclusive foi modificado pela Lei 14.155 de 2021, por um simples motivo. Antes, esse artigo, ele requeria para a prática de infração penal que o usuário ele quebrasse alguma segurança daquele computador. Então, se ele não quebrasse alguma segurança, por exemplo, uma senha, uma criptografia, se ele não fizesse a quebra disso, não haveria um crime. Então, por exemplo, se eu deixasse meu computador ali, alguma pessoa invadisse meu computador, só que sem a senha, né? Com o computador já aberto, por exemplo, pessoal, aí nós não teríamos esse crime. Agora nós temos, tá? Então vejam aqui comigo, né? Vejam aqui comigo, dá uma olhada aqui. Invadir dispositivo informático de uso alheio, tá? Então é bem importante isso, o uso de terceiro, porque o que acontece? Vamos lá. O que acontece? Muita gente, por exemplo, compra um iPhone, um iPad, e ele mesmo resolve invadir o aparelho para desbloquear algumas configurações. É chamado de jailbreak, que a gente chama, tá? Ele mesmo faz essa invasão e dessa forma ele não comete esse crime, tá? Por quê? Porque o aplicativo ali, o celular é dele, né? O dispositivo é dele, então ele não comete esse crime, certo? Vamos lá seguir aqui. Conectado ou não à rede de computadores, tá? Com o fim de, então aqui nós temos o chamado dolo específico, né, pessoal? Com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo, ou ainda de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita, tá? Para obter vantagem ilícita. Pessoal, vamos lá, alguns pontos aqui. Se a pessoa ela é autorizada a entrar no computador, então, por exemplo, eu deixo ali para o meu irmão o meu computador e ele acaba acessando alguns pontos que não era para ele acessar, né? Mas eu já tinha dado autorização para ele. Pessoal, aí ele não comete esse crime, tá? Porque nós não temos aqui o verbo permanecer conectado, por exemplo. Ou entrar em arquivos pessoais, não tem isso. Nós temos invadir dispositivo informático, tá? Tanto que nós podemos ter mais de uma vítima aqui. Vamos supor que no meu computador, 3 pessoas utilizam o meu computador. Tenho arquivos diferentes de 3 pessoas. Nós podemos ter 3 vítimas para esse mesmo crime. O mais correto seria esse crime trazer ali invasão de dados pessoais via dispositivo informático, por exemplo. Mas ele trouxe ali invasão via dispositivo informático. Então aqui nós não teremos crime. Se uma pessoa, por exemplo, ela invade o computador de alguém com o intuito somente de pegar uma senha para entrar no banco da pessoa e subtrair o seu dinheiro. Pessoal, aí nós vamos ter lá o crime de furto qualificado mediante fraude eletrônica, né? Furto qualificado mediante fraude eletrônica. E nós não teremos o crime de invasão do dispositivo informático pelo princípio da consunção, né? Pelo princípio da absorção. Então atenção nisso também. É a mesma coisa, se uma pessoa ela entra na casa de alguém somente para furtar um bem, né? Ela comete o crime de violação de domicílio? Ela comete, mas esse crime ele é absorvido pelo crime de furto, porque o furto é o crime fim. Mesma coisa aqui. Se a pessoa invade o dispositivo informático de alguém aqui, né, pessoal? Então pronto. Para cometer um furto, então ela vai responder somente pelo crime de furto. Lembrando a vocês que o verbo permanecer não está incluso aqui no crime de invasão de dispositivo informático, tá? Ao contrário da violação de domicílio, que nós temos lá adentrar ou permanecer sem autorização daquela pessoa, aqui não. Aqui nós só temos ali a entrada, né? A invasão. Lembrando a vocês também que esse crime é um crime cibernético. Crime cibernético próprio, tá?
crime cibernético próprio, porque ele ataca diretamente ali os dados da pessoa e ele só pode ser cometido via meio informático conectado ou não à internet, tá? Pessoal, a lei 14.155, ela também mudou a pena, tá? Ela aumentou a pena desse crime, que antes era uma infração de menor potencial ofensivo, agora tem uma pena aí de até 4 anos de reclusão. Vocês têm que saber também, né, majorante, penas equiparadas, qualificadoras. Imagina, essa lei veio somente para ratificar isso, está no seu edital. Então você tem que saber. Então veja, na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a prática da conduta definida, com a invasão, né? Então a pessoa que vende um software de invasão, ela vai responder pela mesma pena, tá? Pela mesma pena. Atenção nisso, na mesma pena. É como se fosse ali um partícipe do fato, né? Aumenta-se a pena de 1/3 a 2/3 se da invasão resultar prejuízo econômico, certo? Se resultar prejuízo econômico, nós temos uma majorante, então atenção nisso. E nós temos uma qualificadora se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais e industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, ou ainda o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido. Então vai aparecer, vamos dizer que a Fundatec queira ali trazer um caso concreto para você, que uma pessoa invadiu o computador da outra e deixou um software de controle remoto, né? Que ela pode ali entrar no computador da pessoa a hora que ela quiser por outro computador. Pronto, pessoal, invasão de dispositivo informático qualificado, tá? Então, atenção nisso aí. Nós temos ainda, dependendo da vítima do crime, nós temos algumas causas de aumento de pena, tá? Então vejam aqui. Na hipótese do parágrafo 3º aqui, né? Parágrafo 3º, qualificado, aumenta-se a pena de 1 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão desses dados sigilosos obtidos, tá? E, além disso, aumenta-se a pena de 1/3 a metade se o crime for cometido contra, aqui, presidente da República, governador e prefeito, presidente do STF, presidente da Câmara, do Senado, da Assembleia da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou da Câmara Municipal e dirigente máximo de algum ente da administração indireta ou direta, tá? Então aqui depende da vítima. Professor, tenho que decorar tudo isso daqui? Sim, tá? Tem que decorar. Tanto para direito penal como aqui para Lei Carolina Dickmann, para a nossa disciplina que estamos vendo agora, tá? Então, atenção nisso aí, você tem que saber. Agora vamos falar sobre a LGPD, pessoal. Eu não quero que você se assuste, tá? Porque eu não acredito que caia tudo sobre a LGPD. A LGPD, como o próprio nome diz, ela traz uma lei sobre tratamento de dados, né? Dados pessoais e dados sensíveis. Então ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteção dos direitos fundamentais. Pessoal, o que você tem que saber aqui, pessoal? Que essa lei, ela protege diversos direitos fundamentais, então protege a privacidade, liberdade e desenvolvimento, e ela estabelece regras gerais para o tratamento dos dados, porque antes a gente não tinha como esses dados deveriam ser tratados. Agora nós temos, tá? Como eles podem ser acessados, como eles devem ser guardados, que, por exemplo, os órgãos públicos devem ter políticas de governança adequada para o tratamento dos dados, devem ter ali acessos privados para esses dados, então tudo deve estar documentado, tá? Qual que é a relevância para a polícia, pessoal? Primeiro, a LGPD ela não se aplica em sua integralidade para a segurança pública, tá? A gente já vai ver isso. Ela não se aplica. Apenas os princípios e alguns pontos que se aplicam para a polícia. Então lembre-se, a LGPD ela não se aplica de forma uniforme, de forma integral para a segurança pública. Pessoal, ela ajuda a fundamentar pedidos judiciais e a filtrar excessos. Então, por exemplo, um pedido para os logs de alguém, os logs de acesso de alguém, não pode ser, por exemplo, eu quero os logs de acesso dessa pessoa nesse mês. Entende? Porque é um pedido muito genérico. Ou vai e manda para um provedor de aplicação lá na internet, eu quero o período de 6 meses de log dessa pessoa. Por quê?
que você precisa de todo esse período, né? O mais correto seria o quê, pessoal? Olha, eu quero desse dia, eu quero desse período, eu quero os logs de acesso desse IP das 10 da manhã às 11h30 da manhã. Pronto. Por qual motivo? Porque aqui eu estou precisando na minha investigação, porque é nesse momento que eu preciso saber se ela logou isso ou não, se essa pessoa logou isso ou não, certo? Então você dá um norte ali para a fundamentação do pedido de dado, tá? A LGPD, ela atua nisso. Então dá uma olhada aqui, pessoal, venham comigo. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente ali do meio, do país da sua sede ou do país que estejam localizados os dados. Lembra que a gente falou na aula passada da computação em nuvem, que nós temos muitos dados fora do país? Pois bem, a LGPD aplica-se não importando aqui. Desde que a operação de tratamento seja realizada no território nacional, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados dos indivíduos localizados dentro do território nacional, ou ainda os dados pessoais objeto tenham sido coletados no território nacional, tá? Isso daqui quase sempre vai se aplicar aí à segurança. Mas veja, essa lei não se aplica, eu vou até deixar maior aqui para vocês, tá? Essa lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado, atividades de investigação e repressão de infrações penais, tá? Então, não se aplica quando o tratamento de dados pessoais seja para isso, tá? Mas veja, o tratamento de dados pessoais previsto nesse inciso aqui será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados os princípios gerais de proteção. Então veja aqui quais seriam esses princípios, pessoal, os princípios que a gente pode visualizar na investigação. Primeiro, o princípio da finalidade, que o dado só vai ser utilizado para o objetivo legítimo da investigação. Segundo, o princípio da necessidade, coletar apenas o necessário para o caso. Eu acabei de falar para você, né, que, por exemplo, você vai fazer um pedido para uma Big Tech, né, para uma empresa aí grande, para uma Meta, para uma Google, por exemplo, pessoal. Você precisa ser específico. Eu quero de tal horário a tal horário. E você precisa ter a finalidade estrita da investigação. A proporcionalidade, né? Então, o equilíbrio entre o que você quer colher e também a gravidade do fato investigado. Então, por exemplo, uma infração de menor potencial ofensivo. Você realmente precisa desse dado aqui? É proporcional isso? Tem que equilibrar isso, tá? A segurança, isso daqui é bem importante, a gente vai falar disso. Segurança, que é o dever do Estado em proteger esses dados contra vazamentos, tá? Então isso daqui é implementado pela LGPD. O que o Estado deve fazer? O que você na sua delegacia de polícia deve ter para proteger os dados dessas pessoas? Você, como autoridade policial, você recebe aqueles dados, você tem que tomar cuidado com esses dados, para esses dados não saírem para qualquer pessoa, para a mídia, para ter vazamento, certo? Você não vai deixar o teu estagiário, por exemplo, acessar esses dados, correto? E a responsabilização, né? Então aqui os órgãos públicos, eles devem mostrar aí as boas práticas e também responsabilizar as pessoas que façam esses vazamentos ou que não tenham cuidados aí com esses dados, pessoal. Aqui, artigo 46, para mim, um dos mais importantes para a gente, além dos princípios e que não é aplicável na integralidade, para mim o artigo 46 é um dos mais importantes, porque ele traz para a gente que nós, como delegados de polícia, temos que adotar medidas administrativas proporcionais para a segurança dos dados. Simples assim. Então venham aqui comigo, deixa eu puxar aqui o slide. Os agentes de tratamento, né, você, delegado de polícia, devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento. A autoridade nacional, que pode ser você, delegado de polícia, poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto do caput desse artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas
e o estado atual da tecnologia. Pessoal, isso deve ser observado desde a concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Então vejam, os sistemas policiais, eles devem adotar medidas como criptografias, tão simples assim, a mensagem fica criptografada, precisa de uma senha para acessar essa mensagem, precisa de uma assinatura digital para acessar essa mensagem. Controle de acesso. Quem pode acessar? Então, por exemplo, o escrivão não vai poder acessar esses dados. Apenas eu, delegado de polícia, que vou poder acessar e meu chefe de investigação que está responsável por aquela investigação, por exemplo, que poderá acessar. Tem que ter isso na delegacia de polícia, tá? Autenticação forte. Então, para acessar aquele documento, para a pessoa logar naquele computador, ela precisa, além da senha dela, ela precisa do token dela, entende? Então, precisa ter uma grande autenticação para que você saiba quem está logando naquela máquina e depois possa, inclusive, responsabilizar essa pessoa. Precisa ter logs de auditoria, então quem acessou, quando acessou, houve alteração, quem que alterou, precisa ter tudo isso sobre esses dados, tá? Precisa ter um log de auditoria e precisa ter uma política de governança de dados, que é toda essa organização, tá? Toda essa organização. Então, na sua delegacia de polícia, quem que vai ficar responsável pela segurança desses dados? Quem que vai poder mexer no computador que estão esses dados? Tudo isso cabe a você, delegado de polícia, na governança de dados ali na sua delegacia de polícia. Certo? Isso que traz a LGPD para a gente. Tranquilo, pessoal? Beleza? Nós não temos uma aplicação integral da lei, mas nós temos aqui uma aplicação parcial e principalmente uma questão de segurança para os órgãos de segurança pública. Certo? Acredito que isso que cai aí na sua prova. E agora nós temos a Convenção de Budapeste, que é nosso último tratado aqui, nossa última lei, né? Primeira coisa, pessoal, felizmente a Convenção de Budapeste, ela foi assinada pelo Brasil em 2023, tá? Então nós temos o decreto 11.491 de 2023, que enfim tornou o Brasil um signatário da Convenção de Budapeste. Ela é o primeiro tratado internacional de combate ao cybercrime. Nasceu em 2021 pelo Conselho da Europa. Ela traz técnicas padrões de investigação, tá? A gente já vai falar sobre isso. Cooperação internacional e tipificação mínima de crimes cibernéticos e também tem foco aí na preservação da integridade, disponibilidade e confidencialidade dos sistemas e de dados. Pessoal, várias Big Techs, elas possuem também, elas têm adesão à Convenção de Budapeste. Então, por exemplo, a Meta, a Google, tá? A Google, todas essas empresas grandes, elas têm adesão à Convenção de Budapeste. E isso melhora muito para a investigação, tá? Muito mesmo. Por quê? O que acontece sendo o Brasil signatário aqui desde 2023, pessoal? Primeiro, ele vive em regime 24/7. O que é isso? Tem que ter sempre uma equipe específica para receber pedidos urgentes de outros estados, tá? Então sempre tem que ter uma equipe técnica específica para receber esses pedidos urgentes, seja de logs de acesso, do endereço IP, mas pedidos urgentes no meio cibernético, precisa ter essa equipe 24/7, assim como precisa ter em outros países também. Ele tem que adotar a tipificação mínima dos crimes, tá? Que no Brasil já se encontra tipificado, tá? Tipificação mínima aí desses crimes e a gente agora tem um maior acesso, tá? Um maior acesso às Big Techs, tá? Dá uma maior, pessoal, é um procedimento muito mais célere você utilizar a Convenção de Budapeste para mandar a outro país signatário um pedido, uma ordem judicial ali para a gente ter aqueles dados, tá? Inclusive você, delegado de polícia, pode pedir a preservação dos dados sem ordem judicial. Você pode pedir a preservação para uma Big Tech utilizando a Convenção de Budapeste aqui, o que é excelente para o Brasil, tá? É muito bom mesmo. Demoraram aqui para assinar esse tratado. Pessoal, quais são os objetivos principais? Dá uma olhada aqui comigo. Nós temos aí tipificar crimes cibernéticos mínimos, que a gente já vai falar disso. Padronizar procedimentos de investigação digital, já vamos falar disso. Tornar a cooperação internacional ágil e eficiente.
facilitar a preservação e o fornecimento de provas digitais. Visa combater especialmente crimes contra sistemas, fraudes eletrônicas, pornografia infantil online, ataques massivos, né, DDoS, ransomware e violação de direitos autorais em ambiente digital. Qual que é a tipificação mínima aqui? Eles pedem ali o acesso indevido nos crimes contra a confidencialidade, integridade e disponibilidade, a interceptação ilícita, a interferência em dados, interferência em sistema e o uso indevido de dispositivos ou malwares, tá? Isso daqui tudo a gente já tem tipificados, tá? Então aqui nós temos, por exemplo, artigo 313A e 313B. Aqui nós temos o artigo 154A. Aqui nós temos o artigo 10 da Lei de Interceptação. E aqui também nós temos aí o artigo 154A, né? Certo? Crimes informáticos clássicos, nós já temos também, né, falsidade informática e fraude eletrônica, tanto estelionato como furto qualificado mediante fraude. Pornografia infantil online, nossa primeira aula, a gente já estudou vários crimes no ECA e também no Código Penal. E crimes de propriedade intelectual, violação via meios informáticos, nós temos ali, né, o artigo 154, né, o artigo 154 do Código Penal. Certo? Então o Brasil aí já tem esses crimes tipificados, pessoal. Dá uma olhada nessa convenção, tá? Vocês têm que ler essa convenção. Pelo amor de Deus, vocês têm que ler essa convenção na sua integralidade, que ela é muito importante. Qual que é esse padrão da investigação ouro, né? O padrão ouro da investigação em crimes cibernéticos. Venha aqui comigo dar uma olhada, pessoal. Isso é bem importante. Como deve seguir a investigação, né? Então, primeiro, nós temos a ordem de preservação, a chamada Preservation Order, tá? Que nós congelamos os logs e os dados imediatamente antes da ordem judicial completa. Então aqui você, delegado de polícia, pode fazer, uma autoridade ali pode fazer, tá? Nós temos a ordem de fornecimento, a Production Order, que aqui é com ordem judicial, que é a entrega desses dados, tá? Entrega desses dados. A busca e apreensão eletrônica padronizada. Nós temos, pessoal, procedimento claro para coleta de computador e celular, tá? Tem uma coleta disso daí, procedimento ali adotado na Convenção de Budapeste e também tem para ataques em andamento, tá? Como funciona a coleta de dados de tráfego em tempo real. Tem tudo isso daqui ali, ele visa trazer pra gente como funciona passo a passo cada uma dessas etapas ali na Convenção de Budapeste, tá? Então, novamente, você tem que dar uma lida, tá? A 1 e a 2, elas estão interligadas. A 3 e a 4 não estão, tá? Então, dá uma lida nisso aí, pelo amor de Deus. E agora, pessoal, o que são essas ordens de produção, né? Na investigação comum, nós temos a Preservation Order, que também vai para Big Tech, né? Mas nós temos as ordens de produção, a Production Order, né, pessoal? Ordem de produção, ordem de fornecimento. Pessoal, geralmente a gente precisa mandar essas ordens diretamente a uma Big Tech, né? Uma Big Tech, uma grande empresa aí de informática, geralmente uma Amazon, uma Meta, né? Igual eu já falei para vocês. Então são ordens judiciais dirigidas a empresas estrangeiras para fornecer dados armazenados na nuvem. Que tipo de dado nós conseguimos ter? Nós conseguimos dados do assinante, então nome, telefone, e-mail, qualificação, metadados, IP, logins, logouts, logs de conexão, tá? Tudo isso daqui está dentro dos metadados ali que eu coloquei para vocês. E o conteúdo. Mensagens, foto, vídeo, desde que esteja armazenado dentro do servidor. Se não estiver armazenado na nuvem, a gente não consegue esse acesso. A gente só consegue esse acesso com extração do dispositivo físico. Beleza? Somente dessa forma. Pessoal, quais são as ordens, as bases legais das nossas ordens de produção? Igual eu já falei com vocês aqui, nós temos, né, as ordens de a Convenção de Budapeste, que é a mais importante, pessoal, é um padrão global para a preservação, é o mais rápido, tá? É o mais rápido, você tem que dar uma olhada. E nós temos também os chamados MLATs, que é Mutual Legal Assistance Treaties, pessoal. Aqui cabe de acordo bilateral ou multilateral.
Nós possuímos com os Estados Unidos, União Europeia, Canadá, entre outros países, pessoal. Mas aqui é muito mais difícil. Aqui tem que passar lá pelo Instituto Rio Branco, tem que ser mandado lá pela diplomacia brasileira para a gente receber os dados por lá. Então imagina a demora disso aqui, né? Demora muito, tá? Vai totalmente contrário aí à Convenção de Budapeste. Então hoje a gente utiliza a Convenção de Budapeste, que quase todos os estados ali são signatários também, tá? Então a gente consegue fazer esse link e também as empresas são signatárias, tá? As Big Techs aí, elas também possuem. Então, geralmente, Convenção de Budapeste, a não ser em casos muito específicos que a gente vai utilizar aí as EMILATs, tá bom? Beleza? Certo aqui? Travou aqui novamente, pessoal. Então vejam aqui, eu trouxe para vocês como funciona o fluxo de investigação, tá? Como funciona esse fluxo de investigação. Então venham comigo aqui, pessoal. Primeiro, nós temos uma identificação preliminar, né? Seja por print, IP, algum link. Depois, a requisição direta de dados cadastrais. Isso daqui a gente pode fazer sendo autoridade policial. E o Preservation Request. Para quê? Para congelar os dados, né? Congelar logs, por exemplo. Congelar logs e dados. Aí a gente faz a representação judicial no Brasil para logs ou conteúdo, né? Envio via Budapeste ou EMILAT ao país estrangeiro. A Big Tech ela responde e entrega o material. Depois é uma perícia digital e a correlação desses logs que foram obtidos. E por fim, a identificação e a responsabilização aí do suspeito, tá? A responsabilização do suspeito. Certo, pessoal? Simples assim, esse slide está para você disponível, tá? Então é dessa forma que funciona. Agora vamos para o nosso último ponto, interceptações telefônicas e telemáticas, e adentramos aqui no último ponto desse nosso curso, pessoal. Então, se você ainda não deixou o like, está aqui comigo, deixa o like aqui, deixa um comentário, eu saber que você chegou até o fim desse curso, pessoal. Quero vários comentários aqui. Não sabe o que escrever? Deixa obrigado pelo curso. Pronto, só isso, obrigado, qualquer coisa, tá? Escreve ou coloca PCRS 2026, que você estará lá como delegado de polícia. Coloca aí PCRS 2026. Você estará lá no curso de formação para delegado de polícia. Beleza? Certo? Vamos lá então. Interceptação telefônica e telemática. Aqui eu acredito que você já tenha um conhecimento, né? Interceptação telefônica, pessoal. Então tem duas pessoas ali conversando via estação rádio base, né? Via estação herb. Duas pessoas conversando, seja móvel ou fixo, via telefone. Pessoal, nós conseguimos interceptar essas mensagens, tá? Conseguimos interceptar essa ligação. Então, em tempo real, tá? Em tempo real. E a interceptação telemática, nós temos a captura de dados digitais, como mensagem, metadado, tráfego e conexão. Aqui a gente só consegue, geralmente, pacotes de dados criptografados e o tráfego, né? Porque lembre-se que WhatsApp, Instagram, Telegram, todos eles utilizam criptografia ponta a ponta nas mensagens. Então lembre-se, o destinatário, ele manda uma mensagem, ela já sai criptografada e ela apenas tem a descriptografia lá no endereço de origem, o destino, certo? Então somente nesse momento. Por isso que a gente não consegue interceptar, tá? A gente não consegue interceptar. Obviamente precisa de ordem judicial e deve ser técnica proporcional e limitada, tá? Venham aqui comigo. Vamos dar uma olhada. Pessoal, primeiro, dados telemáticos. Quais que são interceptáveis? Os metadados de conexão da pessoa, né? Então, IP de origem e destino, isso a gente consegue. Muita atenção se a pessoa estiver utilizando Redditor, se estiver utilizando VPN, se estiver utilizando CGNAT, é tudo mais complicado, tá? Tudo é mais complicado, mas em regra a gente consegue fazer essa interceptação telemática para ver esses endereços de IP. A geolocalização aproximada da pessoa, informações sobre sessões e protocolos e registro de login e logout, tá? E o conteúdo da mensagem, pessoal, a gente consegue ver somente quando o servidor não usa a criptografia ponta a ponta, que é bem raro hoje em dia, tá? Geralmente utiliza, ou quando o conteúdo está armazenado na nuvem e não em trânsito. Mas aí a gente consegue diretamente o acesso ao conteúdo, não é uma interceptação
propriamente dita, né? A interceptação, a gente está interceptando naquele momento. Aqui não. Aqui a gente está pegando depois, certo? Então, o conteúdo de mensagens, a gente já deixou bem claro que a gente não consegue esse acesso, a não ser que a gente tenha ali o acesso ao dispositivo físico ou direto ao armazenamento ali daquelas mensagens na nuvem de algum servidor. E, pessoal, como funciona a interceptação telefônica? Porque essa a gente consegue, né? Essa a gente consegue interceptar. Pessoal, simples assim, você pega ali, no momento que você liga teu celular, né? Você vai lá, pega o teu celular, liga para alguém. Nesse momento, a sua ligação via operadora vai para uma estação rádio base, tá? Vai para uma estação rádio base. Depois, ela vai para uma controladoria de rádio. Então, veja, passa da operadora, vai para uma estação rádio base, uma herb, tá? Depois, vai para um controlador de rádio. Do controlador de rádio, vai para o chamado switch de controle, que a gente chama de MSC, pessoal. E aqui é onde acontece ali a interceptação, tá? Porque aqui, o que a operadora faz? Nesse momento, a operadora pega e manda para a pessoa aquilo que está sendo ouvido, né? Manda para a pessoa. E é nesse momento que a empresa, a operadora, tá? Ela consegue criar um outro nó e mandar também para o sistema policial. Então ela cria dois nós da mensagem, né? Daquilo que está sendo ouvido, né? Daquela voz, daquele áudio. E pega, vai para a pessoa normalmente e a outra vai para o sistema policial. Então não depende do aparelho, depende da operadora e da infraestrutura da própria operadora, tá? O áudio é duplicado no nó da rede e enviado ao sistema policial. Atenção! Quais são as limitações? A VoIP, né? Então, conversas de voz por WhatsApp, Telegram, FaceTime, isso daí a gente não consegue interceptar, tá? Tem que ser interceptação apenas pelo número normal. Então, nem preciso falar que os criminosos estão usando muito mais isso do que ligações, né? Então, conversa em app, elas são criptografadas ponta a ponta, e a interceptação de voz tradicional ela está em total declínio, né, pessoal? Por quê? Porque os criminosos estão utilizando outras formas. Eles têm um aplicativo gratuito com mensagens criptografadas. Por que eles vão utilizar a ligação por voz, né? Se eles sabem aí que a gente consegue ter esse acesso, certo? E como que funciona de forma técnica aqui, né? Eu trouxe para vocês. Então vamos lá, já trouxe isso para vocês, né? Chega lá no comando de operação, certo? Quando chega no comando de operação e a ordem judicial, ela chega, pessoal, a equipe técnica, ela insere o número do alvo no sistema de interceptação, o sistema cria um ponto de duplicação do fluxo de voz, tá? Que é aquele nó que eu falei para vocês, né? Que é o nó. A chamada, ela segue normalmente para o destinatário e o fluxo duplicado, chamado de backbone, é enviado a um servidor de gravação ali da polícia ou do órgão judicial. Pessoal, nós temos softwares que são utilizados para isso, tá? Então, o principal é o software Guardião, inclusive é utilizado aqui na PCPR, né? É o software Guardião, mas tem o software Sombra, RSI e Sentinela. Vai que cai na sua prova isso daí, né? Resolvi trazer para você aqui. Certo, pessoal? Aqui, fim da nossa aula, eu quero deixar o convite para você, se você gostou dessas aulas, se vocês têm uma dificuldade de montar o seu planejamento, ou mesmo que você seja iniciante, intermediário, avançado nos estudos, eu estou com vagas abertas para a minha mentoria individual, para a gente aproveitar juntos esse grande leque de concursos que está vindo, 2025, 2026, PCPR, PCDF, PC Goiás, PC São Paulo, PC Maranhão, PC Tocantins, é muito concurso e você não pode perder essa leva de concursos, tá? Você não pode perder, pessoal. Na minha mentoria individual, você tem acesso diretamente comigo. Então a gente faz uma reunião individual. Você tem acesso ao meu WhatsApp, tá? Hoje mesmo, antes de gravar essas aulas, eu estava respondendo ali os meus alunos no WhatsApp. Então é assim que funciona a minha mentoria. Você tem acesso aos meus materiais exclusivos, a aulas exclusivas também. Você tem acesso a uma reunião comigo também por mês, em grupo. Você tem acesso a uma comunidade de alunos, que hoje já tem mais de 150 alunos.
Pessoal, eles estudam juntos, isso é muito bacana. Eu, às vezes, estudo com eles também. Então, isso é muito legal, tá? Muito legal. E sem contar que você vai ter acesso aí ao seu planejamento de estudos, né? Aqui eu trouxe para você, por exemplo, o planejamento de um aluno, né? Bem completo, tá, pessoal? Então você chega ali no seu dia, você sabe a revisão que você tem que fazer, meta específica, de assunto, de estudo, de exercício. Você não precisa mais se preocupar quando você precisa revisar, né? Você não tem mais essa preocupação. Quando eu reviso, quando eu faço exercício, o que eu tenho que fazer no meu dia? Você entra e tá pronto, né? Simples assim, você entra e tá pronto aqui, certo? Aqui uma visão diária da sua meta de estudo, né? Você tem acesso direto ao material de apoio, você tem acesso direto ao caderno de questões, então chega de precisar filtrar questões todos os dias, você vai lá, clica no caderno e pronto. Você está dentro do seu caderno de questões que foi feito por mim. Eu selecionei as questões ali que você tem que fazer, tá? Além disso, né, pessoal, você tem um material exclusivo, um material que te direciona para o cargo, seja para delegado de polícia ou para carreiras policiais. Você tem ali o direcionamento. Olha, então, você, por exemplo, aqui, de prova, né, você precisa ler esses artigos aqui, precisa ler essa lei. Depois tem indicação de pontos que você precisa focar e depois tem o material resumido para você utilizar em revisão, utilizar no começo também da sua meta de estudo. Bem importante, tá? Bem importante isso daí. Aqui estão os valores atuais, né? 2.097 à vista, pessoal, dá 300 e pouco por mês. Imagina, 300 e pouco por mês para você ter acesso. Material, planejamento completo, algo que pode mudar a sua vida. É menos de 10% aí do seu salário futuro, tá? Ou no anual, 3.597, que fica mais barato ainda, né? E é um excelente custo-benefício. E, pessoal, eu também quero te convidar a fazer parte do Memoriza Concurso. Quem me conhece, quem me segue no Instagram, sabe que o uso de flashcards foi muito importante na minha preparação. Eu utilizei muito flashcard, é um uso efetivo de flashcard, é um estudo ativo, você faz uma revisão ativa. Em reta final é extremamente importante. Os meus alunos da mentoria usam, inclusive quem é aluno da mentoria tem um desconto de 40% nos flashcards, tá? Quem é aluno da mentoria. Então, caso você queira os flashcards e queira fazer parte da mentoria, se inscreve na mentoria e depois pega esse desconto. Mas caso você não seja aluno da mentoria, eu deixei aqui um cupom de 10% do desconto ali para você, aluno LP. E pessoal, tem essa disciplina, tá, de noções de tecnologia, tem essa disciplina dentro de informática e você tem acesso aí a mais de 22 mil flashcards de todas essas disciplinas que podem aparecer na sua prova de delegado de polícia, certo? Tudo você tem aqui. Tem Memoriza Tribunais também, tem Memoriza Carreiras Jurídicas, que daí tem mais disciplina para essas carreiras específicas, né? Juiz, MP, tudo mais. E assim, é sensacional, tá? Foram os flashcards que eu utilizei na minha preparação, só que hoje tem muito mais, né? Quando eu acabei ali a minha preparação, eu tinha 9, 10 mil flashcards. Hoje tem 22 mil. Então eu fiz vários flashcards para poder passar para vocês e deixar o conteúdo cada vez mais completo. Aqui, inclusive, trouxe, né, um exemplo, né? Então vamos lá. A Dark Web é uma parte específica da Deep Web, que é intencionalmente oculta e acessada usando redes como o navegador Tor. Tá verdadeiro, né? Verdadeiro, e ali, né, tem ali a Dark Web certinho, né, pessoal? Então eu trouxe ali, sempre tem imagens, exemplos. E por fim, meu muito obrigado. Se você não me segue no Instagram, meu Instagram é @delegado.lucaspetri. Eu acho que nesse ponto você já deve me conhecer, mas eu fico à disposição para o que você precisar lá, tá? Qualquer dúvida que tenha ficado da aula, qualquer coisa mesmo da aula de planejamento de estudo de direito penal, que eu também dou aula de direito penal, que você precisar, fala comigo por lá, certo? Um grande abraço e obrigado por ter chegado até aqui. Não esquece de deixar o comentário, se inscrever aqui no canal, que eu vou continuar soltando vídeos aqui importantes para vocês. Um grande abraço e até breve, pessoal!